Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje estou madrugando, caindo da cama às 5 horas da manhã, porque é dia de dar aula cedo. Tentando não pegar um trânsito muito carregado, mas é impossível. Essa travessia cedinho aqui na região metropolitana de Vitória. Vamos lá. Assunto de hoje, vamos continuar falando de agentes um pouquinho, algumas coisas que saíram novas sobre as IAs, que nos ajuda a pensar o que fazer com esses negócios. Um trânsito mais ou menos, vamos ver. 21 graus em Vitória. Eu tô sem casaco aqui, mas ele tá aqui atrás porque não sabia como é que ia estar. A chuva parou, o céu tá azul, tá aberto, sem muitas nuvens. Mas, caraca, choveu a noite toda, tá um frio massa aqui já. Inverno rigoroso capixaba. Chegou aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou designer, doutor em psicologia. Esse é o 31º vídeo do canal. Que vocês têm paciência de me ouvir falando sobre design, psicologia e computação e assuntos na vizinhança aí. Sempre coloco a câmera de ação. Nossa, o sol tá aqui saindo na cara. Essa hora da manhã. Ao contrário do que pensam os terraplanistas, só um breve parênteses, o planeta não é. A Terra não é plana, e aí você tem as estações do ano, que é um fenômeno, olha só, ora vejam só, como explicar isso com terraplanismo. E quase sempre, desde janeiro eu tô gravando o vídeo, o sol tá ao menos aqui, agora ele tá aqui, ó, essa hora da manhã. Então eu tinha problemas para gravar de frente descendo, agora eu tenho problemas do lado de cá. Isso é... Por que será, né? Se a gente é um grande prato de sopa, né? Por que isso acontece? Enfim. Não edito esses vídeos, não faço pós-produção, boto a câmera aqui, eu bato no papo durante o trajeto. Às vezes torcendo para durar pouco, para poder fazer vídeos curtos, chegar mais rápido, mas tem dia que é legal ficar batendo um papo um pouquinho mais longo. Acho que o vídeo mais longo desse canal tem 40 minutos, sei lá, que é um absurdo. É praticamente um episódio de uma série curta do Disney Plus. Vamos lá. Então assim, ontem à noite é bom fazer a menção, teve a colação de grau dos estudantes de design aqui da UFES, 42 estudantes eu acho, sempre uma beleza ver isso acontecendo. É sempre legal você ver a galera saindo, né, e com a vida toda pela frente. Fui professor homenageado ontem e é muito interessante assim, dá até uma balançada na gente, né? A gente não sabe o impacto que a gente faz na vida desses meninos. Tinha uma leva boa de ex-monitores meus, galera que foi monitor no Rocket Socket colando grau, além de gente do meu laboratório, né? Os bolsistas lá do Forma, então 2 bolsistas também colando grau. E apareceu na fala no texto da homenagem lá o Rocket Socket, né? E essa coisa de ensinar os meninos a programarem usando um treco feito em casa, assim. E também a menção de que eu sou filho da casa, né? Que realmente é isso, né, gente? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado ali na UFES. Sou professor da universidade já tem 16 anos. Então é isso mesmo, da casa. E é sempre bom ver um auditório cheio de gente, famílias ali comemorando. Inclusive muita gente dessa geração que saiu na pandemia, né? A galera entrou novo na pandemia, foi um começo bem difícil. Enfim, vamos falar de um pouco mais de IA, de agentes, outros assuntos nesse vídeo aqui. Hoje de manhã eu tava lendo umas coisas no café, até porque eu vou dar aula para pós-graduação em psicologia agora para um seminário de IA. Que você não sabe o que é isso, eu botei tem um videozinho curto explicando o que é esse seminário. Tem um link para um repositório no vídeo, vou colocar nos cards aqui. Eu não estou usando muito card, não, que eu tenho preguiça, mas vou botar aqui um card falando desse vídeo. Tem um repositório que a gente está fazendo a disciplina. E, enfim, é uma discussão sobre a IA do ponto de vista da psicologia, né? Reivindicando o nosso papel de sempre. Eu insisto na história de que a IA começa na psicologia, por razões óbvias. A inteligência é um problema da psicologia, mas claro, você tem contribuições de gente da computação, da matemática, da linguística. Não estou dizendo que é exclusividade. Eu estou dizendo que hoje esse distanciamento ele é artificial e ele só favorece a falta de profundidade da discussão. E aí, hoje a gente vai, além das coisas que eu estou mostrando para eles, eu vou discutir um pouco o famoso texto da Anthropic que fala sobre biologia das LLMs e tenta explicar
formas de abrir a caixa preta e investigar o que acontece dentro. Já coloquei o link no vídeo anterior sobre eu falei dos agentes aí, mas vou colocar de novo nesse e pedir para eles lerem. É um texto que tem algumas partes técnicas que talvez fica difícil para a galera da psicologia, que é de humanas, ler, mas eu acho que faz parte da gente tentar discutir, levar esse vocabulário e esse modo de pensar o problema da cognição como a galera mais da computação faz para os psicólogos se habituarem. E não tem só psicólogos na turma, tem gente da TO também, terapia ocupacional, tem gente da Fono. Então enfim, é uma discussão que ela é para os profissionais interessados em psicologia, né? Eu não sou psicólogo, então eu estou nessa jogada também. E eu estava lendo uma coisa de manhã que saiu um pré-print aí, que é um artigo ainda que não foi revisado por pares, de uma galera que está estudando a capacidade de um agente desse rastrear a conversa. Eu já bati muito nessa tecla, quase sempre que eu converso com as pessoas, eu explico onde está a falta dessa cognição mais geral que a gente tem, a falta que faz nesses agentes, né? Nesses bots aí, nos modelos de linguagem. E eles fazem uma coisa muito interessante, que é colocar um agente trabalhando com o outro, conversando, e a dificuldade que eles têm de manter o rastreio da conversa, de fazer referências indiretas a questões que já foram mencionadas. Isso é uma coisa que a gente faz tranquilo. Eu brinco um pouco com o caso mais típico, assim, vamos dizer, dos seres humanos, que a gente observa muito isso, é que essas conversas sempre perdem a cabeça, que a gente fala assim: então, você sabe que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que não sei quem está atrasado. A gente faz esse rastreio, né? Da referência de quem sabe o que, quem sabe que o outro sabe que o primeiro sabe, e você vai fazendo essas coisas. Ou quando você dá uma sequência de instruções de uma vez só, e aí o LLM segue de uma maneira mais ou menos organizada, e quando você vai interrompendo e encadeando as instruções à medida que ele responde, ele perde um pouco do rastreio. Isso também eles testaram 2 LLMs conversando, né, e tal, e tem técnicas diferentes. Eu vou estudar o artigo com calma para ver, mas esse tipo de coisa está me dando ideias, porque eu já estou trabalhando, né? Tem um texto que eu estou fazendo, tem um tempo, um estudo, na verdade, porque ele tem uma dimensão teórica e uma dimensão formal. Nossa, agora vou pegar um sol na cara aqui que vocês vão queimar as vistas aí nesse negócio, mas é isso. Sem efeitos especiais nesse canal, entendeu? Deu até um tapa na câmera aqui agora. Do jeito que saiu. Daqui a pouco melhora, porque eu vou mudar de direção também, e aí melhora um pouquinho a Ave Maria. O ônibus está subindo em cima do... Não sei se vocês sabem que esse negócio branco, assim, essa zebra que tem assim nos entroncamentos, se você passar por cima ali é R$1.000 de multa. Nas rodovias, claro, né? Já conheço gente que já tomou multa por causa disso, assim, foi fazer o retorno, passou por cima, mas podia fazer o retorno, mas passou por cima só um pouquinho. A polícia rodoviária tava vendo, multou R$1.000. É um negócio de doido isso, mas enfim. Aí tem um ônibus aqui atravessando a faixa inteira no meio da cidade, mas tudo bem, né? Engarrafamento, ônibus, tem prioridade mesmo, vamos nessa. Aí, o que acontece? Esse texto e outros que estão investigando esse funcionamento, né, aspas, cognitivo dos LLMs e como esse da Anthropic que eu comentei também, né, que tenta abrir a caixa preta, eles entram um pouco na minha discussão sobre teorias do usuário. Tem um vídeo que eu coloquei aqui para trás que eu estou tentando formalizar, né? Então, tendo uma parte teórica mais verbal e uma parte matemática mais explícita, não porque é matemática o problema, mas para reduzir a ambiguidade mesmo das declarações, estabelecer algum tipo de definição sobre o que eu estou falando, menos ambígua, porque tem uma ambiguidade gigantesca. Se vocês lerem, por exemplo, os textos da Anthropic, agora tem uma sombrinha atrás do ônibus, né? Eu acho que o sol entrou atrás das nuvens ali também. Em Vitória está mais nublado do que do lado de cada ponte. E aí você tem um uso muito irresponsável, por exemplo assim, porque a LLM está planejando. Existe um salto, né, de afirmações, de você dizer que existe uma rede de ativação, né, que tem lá as matrizes que representam os tokens, cuja probabilidade de ocorrência naquele contexto é calculada, né, aí falando de maneira quase formal, com uma precisão muito maior, de que quando você está estabelecendo construindo a resposta para um prompt, você vai ativando essa rede, e aí essas coisas que são próximas, elas são recuperadas e elas vão cada vez ficando mais prováveis de aparecerem naquele contexto. Você chamar isso de planejamento é uma afronta
as capacidades humanas, porque o planejamento é uma coisa muito complicada. E para mim esse termo é muito caro, e para vocês que são designers também, porque basicamente a ideia de planejar, né, de antever o futuro, de tentar estimar passos sobre uma ação, quando ela não necessariamente é relevante imediatamente no contexto, né? Você está às vezes tomando uma decisão sobre uma coisa que ainda vai acontecer. Isso é planejamento, isso é design, isso é projeto. Então quando o cara fala que simplesmente você conseguir ativar nós, né, de uma rede em que você tem probabilidades de ocorrência de termos no encadeamento de tokens ali, é você simplificar muito o que é planejamento, né? Mas enfim, eles usam isso, eles usam também a ideia de que haveria, por exemplo, uma capacidade desses negócios, você encontrar a palavra que rima, sabe? Você tem uma série de textos treinados e que tem uma estrutura ali que você extrai né, dessa relevância no sentido probabilístico do termo na frase, e quando você tenta trabalhar com textos que tem rimas, você vai ter essas contrapartidas, né? E aí, falando que o negócio escolhe a palavra que rima melhor, isso é um monte de antropomorfização, né? Você está tentando antropomorfizar a conduta que é dos modelos como se fosse uma coisa humana, e é aquela história de novo que eu comentei no teste publicitário de Turing que eu coloquei aqui também, né? Parecer às vezes convence a gente, mas parecer não é uma coisa que ser, né? O observador tá atribuindo ao modelo essa capacidade, e nem de longe isso está acontecendo, mas acho que vale o estudo. Então esses modelos estão me ajudando a pensar um pouco como que formaliza as teorias do usuário, e eu tô com uma coisa no horizonte de tentar usar agentes para poder mais ou menos como os pioneiros faziam, né, de coletar os protocolos dos seres humanos na resolução de problemas específicos, e no meu caso é mais de usabilidade, experiência do usuário, olhar também para os agentes como uma forma de investigar isso, assim, mas com outro cuidado, assim. Esse trabalho que eu descobri de manhã é muito legal, porque eles estão vendo essa coisa de você manter a atenção, né, na conversa e conseguir acessar os diversos pontos. Eles estão fazendo isso de maneira muito interessante para testar o quanto que eles se perdem, e isso para a gente poder tentar trabalhar com usuários sintéticos, né, que é uma coisa que tem sendo feito com um nível de precarização muito grande, assim, da ideia de usuário, né? Você não deveria ter nada, por exemplo, como uma coisa dessa do tipo, como é que eu vou dizer? Você não deveria jogar no chat GPT, assim, haja como se fosse um usuário de um site não sei o que, tentando fazer tal operação. Ele tá, né, de forma estocástica, bancando o papagaio do usuário ali. Nem de longe você vai ter a conduta que você espera nesses termos, mas é um pouco que tem feito, assim. E também tem outras tentativas de fazer usuários sintéticos usando esses navegadores headless, né, que tipo um Chrome que roda no console, que você dá uma tarefa para ele, vai lá, acessa o site de maneira invisível, você não está vendo nada visual, ele vai só acessando, executando as operações que você colocou, para você fazer como se fosse um teste automatizado do site e tal. Eu estou testando outras coisas, assim, e um pouco mais com essa dimensão mais semântica mesmo da história, e menos só de percursos e tal. Mas eu acho que é uma coisa legal, assim. Você tem estudos que estão sendo acumulados aí em termos de funcionamento das LLMs, que nos ajudam a pensar a relevância delas para esse tipo de investigação, assim. Tome só na cara. Aí, quando você olha, por exemplo, as dificuldades que esses caras estão encontrando dos modelos para se comportar como um de nós, né, como os seres humanos se comportam, você vê que a gente está um pouco longe disso, mas o caminho é meio inevitável, né? Tá. E aí, qual que é o grande lance, assim? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem acontecendo sobre essa história dos LLMs que conversam entre si, você meio que dá uma tarefa e tenta explorar como que ele se porta, é uma coisa também que eu acho que esses sistemas tipo o Rivet que eu comentei, né, essas plataformas que você combina os LLMs e coloca isso conversando entre eles, é muito legal, porque você pode, por exemplo, pegar um modelo mais para raciocínio lógico matemático e outro que é mais de texto, e fazer umas inferências aí
colocar isso para conversar e esperar algum tipo de retorno, fazer o log disso, né, registrar, que é um pouco o que a Anthropic está fazendo, de tentar abrir a caixa preta, ver como é que tá a rede de ativação num certo prompt ali, e eles interferem, né? É bem nessa linha, pelo menos assim, no vocabulário, parece uma coisa bem experimental de você manipular variáveis específicas e ver o que dá, mas é muito difícil. Eu tenho que parar para ler o artigo todo que os caras escreveram, porque é muito difícil, assim, eles estão dão saltos, atribuindo coisas aos modelos e faculdades e capacidades que não necessariamente eles explicam por que eles acham que, por exemplo, um negócio desse é capaz de rimar ou é capaz de fazer aritmética. Tem um trecho, inclusive, nesse texto que é muito legal, que eles tinham uma hipótese de que você passar uma operação aritmética para um modelo desse, ele estaria simplesmente buscando, né, a probabilidade daquele resultado. Por exemplo, você tem uma sentença ali, né, 20 mais 30 igual a quanto, né? E aí você vai ter uma série de ocorrências na base de dados gigantesca que eles usam, de que tem uns 50 depois do sinal de igual ali. Você vai ter, né, os operandos ali, o operador, o sinal de igual ali, para você poder saber o que vem depois. Então tem um monte de exemplo disso, você tem os 50 ali. A gente espera mais. O que eles estão argumentando é que não, que ele faz um caminho um pouco diferente quando ele tenta encontrar esses 50. Se você perguntar para ele qual foi o percurso que ele usou, essa coisa do planejamento, de pensar na frente, né, que é um negócio que eu acho muito complicado também dizer, que ele pensa adiante para tomar decisão, mais ou menos como os algoritmos que a gente tinha que jogam xadrez faziam, né, de estimar 20, 30 jogadas na frente e ver o que acontece. E eles pedem para o modelo falar sobre o que ele planejou, e aí a coisa sai completamente diferente. É como se ele explicasse, com base nos textos que ele treinou, quais seriam os algoritmos mais clássicos de aritmética, por um lado, mas na hora de botar em operação ele faz uma coisa diferente. Então, assim, é um negócio muito doido, né? Tem coisas também sobre alinhamento, né, de você tender a ter respostas que estão aparentemente alinhadas com as visões do operador ali, né, de quem está usando o sistema, enfim. É um texto muito interessante e que abre uma série de possibilidades aí para a gente poder pensar em termos de psicologia teórica, né, que eu acho que é o barato para mim de usar as IAs, é para isso. Mas tá bom. Aí, além dessa história toda, né, de a gente ver esse texto da Anthropic que saiu hoje de manhã, que eu vou colocar também aqui para vocês poderem consultar, tem um terceiro, que é de uma dupla, na verdade um trio. A segunda autora eu não conheço, mas me parece que é estudante do grupo deles lá, ou pesquisadora, eu não sei exatamente, mas que é a Olivia Guest e a Iris Van Roy, que são duas pesquisadoras espetaculares das ciências cognitivas, que estão atuando na Holanda. A Olivia, se eu não me engano, ela é da área da computação e migrou para ciências cognitivas, né? Originalmente veio da computação. A Iris é psicóloga e trabalha também com essa questão mais de psicologia matemática, formalização de modelos. O trabalho dela é muito espetacular. E elas soltaram hoje também, eu vi na conta dela do finado Twitter, um trabalho sobre, que elas escreveram com uma terceira, nossa, autora do meio, que eu não lembro o nome dela, mas enfim, mil perdões aí, porque eu não lembro, é nova pra mim. Mas me parece muito interessante, questionando a ideia de engenharia reversa, como se você pudesse aplicar a engenharia reversa à cognição humana, né, para você poder tentar trabalhar com as questões próprias das inteligências computacionais artificiais, né, sintéticas e tal. O argumento é muito convincente, porque você só pode fazer engenharia reversa de um produto de engenharia. Parece um detalhe, né? Ah, não, é só uma construção ambígua de frase. Não é. Elas estão discutindo de fato a dimensão ontológica do problema mesmo, né? Como é que você pode fazer engenharia reversa de uma coisa que não foi resultado de um processo de engenharia? A menos que você esteja, né, filiado aí a outro tipo de terraplanismo, nós não temos uma engenharia da cognição no sentido estrito do termo. A não ser que você entenda que a seleção, os processos de seleção natural seja uma forma de engenharia. Está um pouco longe de casa já com essa história. Mas enfim, não é o caso. Elas tentam discutir, me parece bem interessante. A crítica delas é sempre muito boa, muito dura, porque elas vão lá na filosofia por um lado, depois caem para a matemática, formalizam as coisas, discutem tecnicamente os aspectos computacionais. A Iris, inclusive, é uma pesquisadora muito foda, porque ela
sempre tem a perspectiva da intratabilidade do problema computacional, que tem uma série de coisas que são postuladas por pesquisadores que trabalham com dimensões computacionais da cognição e que fazem afirmações que, do ponto de vista computacional, elas são intratáveis. Ou elas não terão tempo disponível no universo para terminar a computação, ou elas vão enfrentar um problema de parada, que são coisas típicas da computação, né? Ou que você não teria jamais recursos para dar conta de energia, de memória, sei lá, para dar conta do processamento. Então é muito interessante, porque você tem que chamar um computacionalista estrito sensu para a mesa e conversar com ele, porque todo mundo recorre para essas definições ou para essas explicações que são um pouco flexíveis e aceitam tudo. Isso ajuda muito pouco, né? Então é o terceiro esquema aqui, desse texto que eu vou colocar e que me parece muito bom. A Iris também tem um livro com mais 2 colaboradores espetaculares, que é sobre complexidade computacional, pensando nos processos cognitivos. Então é um texto difícil de ler, porque ele já joga na sua cara que você estudou pouca matemática sendo de humanas, pelo menos não na faculdade, né? E ela tem sempre o hábito de usar a formalização de um jeito bem didático, tipo teoria dos conjuntos, uma álgebra bem simples, mas mesmo assim você tem tem regras de produção e tal ali para você poder trabalhar com o fluxo de informação no algoritmo, mas mesmo assim não é uma coisa muito comum de você ver gente da psicologia lendo. Então dá um tapa. Eu, quando descobri isso lá atrás, no pós-doutorado, eu fiquei meio de cara, porque eu falei, caramba, tem algum lugar no mundo que a psicologia é assim? E tem vários, né? Mas assim, implicações para o design dessa história, que é o que eu estou mais pensando por conta da segurança do usuário, é justamente essas possibilidades, né? A gente vai ter capacidade ou não de adotar essas ferramentas para poder ampliar nossa capacidade de investigar condutas do usuário, ou simular, ou aproximar as condutas do usuário. Essa coisa da aproximação, ela me interessa muito, porque nós não necessariamente temos necessidade de... você tem uma série de coisas que você pode fazer antes de ir a campo, de selecionar o usuário e fazer teste com ele. Tem um monte de coisa. Mas tem uma hora que não dá. E o limite desse ponto, qual que é o ponto em que para de funcionar, de que você não vai te extrair mais nada, a gente sabe como pesquisador, mas você pode dar o passo seguinte tentando discutir teoricamente isso mesmo, né? Onde que separa, até que ponto uma persona dessas inventada aí com o ChatGPT, que você pede para ela se comportar como usuário na dada tarefa, segue relevante, poupa tempo, tira dúvidas sobre, sei lá, o instrumento, o roteiro da tarefa. Porque é isso, né? Você faz um piloto com gente também. Talvez você possa fazer um pré-piloto para poder reduzir uma série de problemas da sua investigação aí. E eu acho que tem uma aplicação enorme para isso, mas precisa se discutir qual que é o limite da aplicação dessas coisas em termos de respostas mesmo, né? Quando que isso para de funcionar para os objetivos da pesquisa, né? Então é isso que eu estou tentando me mexer nessa história aqui, tentando costurar isso. Daqui 2 semanas, hoje são 15 de maio, daqui a 2 semanas mais ou menos, daqui 2 semanas mais ou menos eu vou para Brasília, encontrar com os colegas de lá, velhos amigos da Universidade de Brasília, UNB, Departamento de Design. Vai rolar uma palestra lá sobre IA, né? Eu não tenho muito como correr disso, mas vai ser legal porque vou conversar com uma galera que eu tenho interlocução há muitos anos e que é sempre uma conversa, não é uma palestra, é uma conversa. Isso é muito bacana. E trabalhar nos projetos que a gente está desenvolvendo juntos, assim. Então eu vou ver se eu vou experimentar a possibilidade de repente gravar de lá, vamos ver se vai dar certo. Não vou estar de carro, mas talvez eu faça pequenos vídeos do processo ali. E que eu tô doido pra conversar com as pessoas sobre essas ideias, né? Essas coisas que eu tô pensando. Se eles acham absurdo, se não é, assim. A história das teorias do usuário, elas são sempre legais para mim no sentido de que se eu fico reclamando, né, que a gente falta teoria para explicar como o usuário funciona, se tem uma coisa que as IAs fazem pela gente, sempre fizeram, né, desde a época dos pioneiros lá da segunda metade do século XX, elas estabelecem expectativas, né, das respostas que a gente deveria dar quando a gente olha para isso. E eu acho que essa é a coisa que a gente tem que reivindicar, sabe, como pesquisador da cognição, para você usar IA para isso,
porque é muito interessante. Esse estudo mesmo que eu tô falando, que é o que o pessoal estudou rastreio, né? Que é o pré-print ainda. O da Iris, da Olivia Guest ainda são pré-prints também, tá? Mas daqui a pouco sai em algum lugar aí, elas devem ter submetido, assim como esse pessoal também normalmente posta para submeter, né? É muito legal por isso, assim, você consegue fazer um estudo todo olhando para um funcionamento de um sistema desse, com suas disposições teóricas todas elaboradas, declaradas, e vai lá ver o que acontece. E não fica só achando que você está usando o ChatGPT na sua casa e vai ser assim em todo lugar, entendeu? Eles estão realmente atacando o sistema, vendo como ele se porta, elaborando experimentos muito criativos para você poder colocar esse negócio em contradição. Então, enfim, é muito interessante nesse aspecto e é mais ou menos como os pioneiros faziam, né? Hoje o dia é longuinho aqui, vou dar aula o dia inteiro, manhã e tarde, ficar bem derrubado, literalmente. Mas é isso aí, beleza? Mais vídeos só semana que vem. Hoje que meio que sextou no final do dia. E vou deixar os links para essas coisas que eu comentei aqui na descrição do vídeo. E espero ter mais ideias sobre essa história na semana que vem. E talvez com um pouco mais de precisão. Eu sento um pouquinho, escrevo um pouco, ver se minhas ideias melhoram. Mas pensem que interessante que seria se você conseguisse estabelecer, né, pelo menos identificar quais coisas que esses modelos de linguagem não são bons, para você tentar extrair questões do funcionamento dos usuários que nos interessam na hora de você fazer uma investigação, um piloto, né? O antes de começar a investigar de fato, de ir ao mundo, selecionar pessoas para poder entrevistar e fazer teste, você ter quais são as capacidades cognitivas que essas coisas não conseguem simular, sabe? Essa do rastreio é uma muito básica, que é muito interessante. A gente tem outras coisas todas que eu já falei aqui, né? Outras mais famosas que a gente não deveria chamar de alucinação, mas é uma delas, né? Então a gente tem essas possibilidades de identificar onde essas coisas falham, justamente para poder utilizá-las onde elas são mais produtivas. E definitivamente isso vai abrir caminhos para a gente poder também saber mais como esses modelos funcionam. A gente sabe muito pouco, beleza? Então, valeu, sextou, cinto de segurança aí, respeito aos pedestres, 24 graus, que maravilha, vitória nesse tempo. Nossa, vai durar pouco, eu sei, mas tamo aí. Valeu, gente.